Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos! Vamos trazer as novidades do maior de todos para vocês. Vamos falar de Fluminense, vamos falar de Flusão, vamos falar de contratação e vamos falar dessa semana. Essa semana, senhoras e senhores, que é sim uma semana muito importante e tem tudo, tá? Para ser a semana aí de anúncios, de reforços, pelo menos entenda aí o que o presidente falou sobre essa semana, beleza? Mas a gente vai trazer tudo para você aqui no canal do Flu, pode ficar tranquilo, começando a semana com tudo, mas não se esquece, a sua inscrição, ela é importantíssima para o crescimento do nosso canal, então se inscreva aqui, ative o sininho tricolor também para todas as notificações, assim você não perde nada e não esquece a galera do Hora do Fluzense, vocês sempre nos ajudando, clicando nesse tricolike, nesse gostei, não esquece, arrebenta no gostei. Vamos começar a semana com tudo, trazendo as novidades do maior de todos, as novidades do nosso querido e amado Fluminense. Vamos pra cima porque essa semana, além de ser uma semana crucial para reforços, né? É claro que é bem verdade que tá deixando muito pra cima da hora, na minha opinião, tá? Fluminense no mercado é uma paciência que me deixa agoniado, mas assim, essa semana não pode passar, eu vou te explicar tudo aqui nesse vídeo. Mas antes eu queria daqui, né, pessoal, falar sobre a nossa goleira, tá? A Cláudia, que foi aí, parabéns, tá? Campeã da Copa América com a seleção brasileira, um jogo muito emocionante contra a Colômbia, uma final com muitas reviravoltas e a gente tem um Fluminense, como sempre, sendo representado aí pela nossa goleira Cláudia. Parabéns, né, tanto para as meninas da seleção quanto para a nossa goleira. Aí, muito legal a conquista, mais uma conquista, né, o Brasil, né, do futebol feminino, que mais é a maior campeão, acho que de 10 edições, ganhou 9, um negócio assim, né, incrível que faz as meninas aí na seleção brasileira e ter a Cláudia lá nos representando é maravilhoso, um abraço, muito legal, parabéns, Cláudia H, muito, e é isso, tá? Outra coisa que eu queria destacar é que Samuel Xavier entrou aí nos topos das análises, tá? Ele é conhecido como um lateral construtor, né? Eu sempre falo pra vocês que se tem um jogador que eu gosto do Fluminense, um jogador que não se esconde, um jogador que vai pra cima, um jogador que de fato é agressivo do jeito que eu gosto, é Samuel Xavier. Fico muito feliz de ter um cara desse vestindo a nossa camisa. E ele é o único defensor no Brasileirão com 70 mais passes progressivos e 50 mais passes certos no terço final do campo após a Copa do Mundo de Clubes. Absurda a construção do Fluminense pelo lado direito. Então ele é aquele lateral, meu amigo, que faz as coisas acontecerem. Foi prejudicado, essa é a verdade, com a saída do Arias. O Samuel Xavier foi prejudicado porque ele e o Arias, eles tinham as suas conexões, suas trocas de passes rápidos, infiltrações, era muito maneiro ver os dois jogando juntos. Com a saída do Arias, eu achei que até o futebol do Samuel poderia estar em declínio, mas não aconteceu. Mesmo sem John Arias, a gente tem Samuel Xavier mandando muito bem ainda, como você pode ver nos números. Então, é isso, Samuca. Eu me arrisco a dizer que Samuel Xavier, após a saída do Arias, foi quem chamou o protagonismo para ele, né? Um jogador muito regular, na maioria dos jogos ele tá jogando sempre muito bem, e o cara que chamou a responsabilidade, né? E a lateral, né, gente? Sim, é incrível. Eu falo é um ídolo que eu carrego no meu coração, assim, um dos grandes laterais direitos que eu já vi com a camisa do Fluminense. O Samuel Xavier vai ficar ali no mínimo top 2, top 3 ali, porque joga muita bola. O nosso cabeçudo aí, ele é terrível. Nosso ex-calvo é absurdo. Então, parabéns. É sempre bom a gente também trazer, né? A gente reclama tanto de alguns jogadores no Fluminense, mas é sempre bom trazer que tem peças no Fluminense, né, que funcionam e funcionam muito bem, né? E talvez se tivesse em outro time, em outra equipe, a mídia ia tá, nossa, joga muito, meu Deus, né? É isso, né? Então, assim, a gente tem que valorizar aqueles que vêm
atuando muito bem. E olha, pessoal, Fluminense tem volta importante, tá? Agner tem reapresentação marcada no Fluminense e volta ao Sub-20 e pode ser relacionado ao Clássico. Meus amigos, a nossa promessa, o Agner, né, que é um jogador que eu particularmente gosto muito, sempre defendi e acho que é um jogador que tem tudo, cara. Eu não sei por que o Wagner ainda não foi. Porque, cara, é muito talentoso o Wagner. Não sei o que falta, sendo bem honesto. Não acompanho ali o dia a dia do Wagner, né? Mas é um jogador muito talentoso. E o Fluminense ganha, entre aspas, aí, esse reforço chegando, ó. O Meia Agner está de volta ao Fluminense e já tem data de reapresentação, tá? Ele é esperado nesta segunda-feira, tá? Na data desse vídeo aqui. Então ele tá chegando hoje em Xerém para retomar os treinos e voltar a ficar à disposição, regularizado no bid. Ele tem chance de ser relacionado para o clássico contra o Vasco na próxima sexta-feira. Vou ficar ligado nesse jogo aqui, porque eu particularmente gosto muito de ver o Agner jogar. E é um nome que, cara, é estranho, cara. O futebol é muito doido, né? Sabe quando tem nomes que você não consegue entender porque ainda não tá no profissional? É o Wagner. Eu não consigo entender porque o Wagner não está no profissional já, né? E eu não consigo entender, né? Mas vamos lá, tomara, vai ter mais esse episódio dele no Fluminense e eu espero que ele consiga se destacar bastante, né? E no Fluminense, a grande realidade é que hoje em dia tem que se destacar é muito mais do que o bastante, né? Tem que carregar o time nas costas pra ver se tu consegue ganhar a vaga lá em cima, porque tá difícil, né? Os jogadores ganharem, pelo menos da base, ganharem muitos minutos, né? É isso aí, a gente precisa falar, é uma realidade, infelizmente. Agora vamos lá, pessoal. Por que esta semana é importantíssimo para o Fluminense? Vamos lá. Primeiro de tudo, o Fluminense vai enfrentar o América de Cali, tá? No dia 12. E se o Flu quiser usar os seus reforços, que ainda não tem, é verdade, o Fluminense ainda não anunciou ninguém, mas se quiser, né, usar esses reforços já no jogo contra o América de Cali, terá que registrar os jogadores até sexta-feira. Sexta-feira, então, é data limite para registrar novos jogadores para a utilização do mesmo nas oitavas de final da Sul-Americana. Tá? Então, Sul-Americana aí exige isso. Não só por isso que eu estou gravando esse vídeo. Quem acompanhou a transmissão do jogo do Fluminense contra o Grêmio, vocês viram que foi dito ali. O presidente foi perguntado sobre Santi Moreno, né, e perguntado sobre reforços em forma geral. Ele respondeu ao repórter que estava ali que esta semana o Fluminense teria novidades em relação a isso, tá? Então, assim, ou é essa semana ou é essa semana, tá? Então, o Fluminense tem uma semana importantíssima e uma semana que teremos novidades. O próprio presidente falou isso na transmissão. A gente tem aí, né, o registro do repórter dizendo que foi isso que o Mário disse. E também, galera, não tem pra onde correr. Já tá mais do que na hora do Fluminense contratar alguém, gente. Todo mundo já se reforçou aí, menos o Fluminense. Aí eu trago aqui pra vocês o meu amigo Júlio Barreto, né? Que fez aniversário agora. Parabéns, Julião, né? E cara, ó, 4 de agosto, dia de hoje. Ó, gente, 25 dias, tá? Da janela de transferência, tá? É o 25º dia, né? Da janela de transferência. Inscrição na Sula vai até sexta. Precisamos de um 9, um 10 e um ponta, né? Precisamos de 2 zagueiros. Até agora não fechamos com ninguém. Então, assim, é uma grande questão. É algo que precisa ser falado. A janela não abriu ontem, não. A janela já está há muito tempo aberta e não se tem anúncio oficial. Ah não, Thiago, mas o Fluminense está procurando, o Fluminense sondou o Reda, o Fluminense sondou fulano, o Fluminense está caminhando com o Santi Moreno, o Fluminense está tentando ali ainda o Rinestrosa, o Fluminense está tentando o Lucas Ribeiro. O Fluminense não está parado, Thiago, não está parado. Meu amigo, mas vamos lá. Tem que anunciar, esses caras têm que treinar. Sexta-feira a gente precisa inscrever os jogadores. Né? Então, assim, eu acho que pro time que perdeu a sua principal estrela, o seu principal jogador, tá muito esquisito, tá? Tá muito esquisito, beleza? Então, o que eu preciso dizer pra vocês vamos, né, esperar, porque provavelmente essa semana nós teremos um Fluminense aí, anúncios de reforços, até porque não pode passar, até porque é isso, tá?
E outra coisa que eu queria trazer para vocês, tá? Muita gente tá me perguntando, Thiago, não, gente, eu tô falando sério, tá? Eu recebo essas perguntas. Thiago, você acha que com a melhora do Everaldo, o Fluminense tem que cancelar a sua ida, né, ao mercado? A minha resposta é, gente, não. Não se deve cancelar o 9 do mercado porque o Everaldo começou a fazer gols. Tô falando sério. Porque, sinceramente, meus amigos, não passou confiança. Ah, mas ele marcou, Thiago, pô, foram 3 gols em 2 jogos. Muito bom. Mas não existe uma garantia que o Everaldo vai ficar fazendo isso tudo de gols. Então a gente precisa de um jogador um pouco mais confiável, de uma idade um pouco melhor, tá? Para que renda um pouco mais. E se o Everaldo não estiver bem, entre esse jogador, ou entre o Everaldo. O John Kennedy não é centroavante, ele tem que jogar como segundo atacante, né? Então assim, eu continuaria no mercado tentando esse 9 goleador, tá? Mesmo com o Everaldo marcando gols. É melhor para nós, é mais uma opção que o Fluminense ganha, tá? E se tem um time que precisa de opções é o Fluminense. Vale lembrar que estamos vivos nas 3 competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, tá? Então assim, por mais que eu tô feliz que o Everaldo tá conseguindo marcar gols, né? Apesar de ter perdido aquele pênalti, mas eu acho que não apagou a boa partida que ele fez, né? Não acho que é o suficiente para tu falar, pronto, não precisa mais contratar. Não, aí é a preguiça da diretoria. É a diretoria sendo de forma preguiçosa, não resolver os problemas e lá na frente a gente pode ter uma surpresa desagradável, né? De ver o Everaldo fazendo o que estava fazendo, jogando muito mal, né? O Germancano, eu sinceramente olho pro Germancano hoje, eu não consigo, não me passa confiança também, e o John Kennedy também não me passa confiança. O John Kennedy ainda não me passa confiança. Então a gente tá falando de 3 centroavantes que não passa nenhuma segurança e confiança pro torcedor. Então você precisa ir ao mercado e trazer um nome, né, que consiga entregar também, né? Então é isso, meus amigos, é minha opinião. Essa semana teremos novidades e vamos aguardar, beleza? Sobre Santi Moreno é aquilo mesmo, tá, pessoal? Falta pouco para fechar a contratação. Recebemos a confirmação esse final de semana de novo. Então vamos ver o que vai acontecer aí. Eu acredito que é um dos primeiros nomes que serão ali fechados, literalmente ali, e o Fluminense vai divulgar. Tomara que hoje, né? Ó, se inscreva, deixa aquele like, muito obrigado pela presença de todos vocês. Um beijo no seu coração, você que chega até aqui no fim do vídeo, você sabe que você é muito importante pro canal do Flu, nunca se esqueça disso. Uma excelente semana pra nós, hein? Vamos pra cima, forte abraço, tamo junto, saudações tricolores.